Mancini, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre as possibilidades ainda que existem, mas ficaram mais difíceis ainda de permanência do Grêmio na elite do futebol brasileiro. Eu gostaria de também uma explicação sua por conta da postura do time e das substituições no segundo tempo. Obrigado. Boa noite a todos. Lógico que hoje é um dia difícil para falar. A gente ainda tem oportunidade e nós vamos nos agarrar muito nisso. Lógico que a gente depende agora de alguns outros resultados. A postura da equipe hoje foi uma postura de uma equipe que quis vencer, que foi acima, que jogou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque, fez o seu gol. Aí na segunda etapa nós sabíamos que o Corinthians viria para cima e dessa forma a gente tentou bloquear e vinha bloqueando muito bem, né? É bom que se diga isso, a postura de marcação da equipe vinha muito bem até o lance aos 42 do segundo tempo, onde a gente afrouxa a marcação e dá a possibilidade de um arremate de fora da área de um jogador que eu havia chamado a atenção já, não só hoje na palestra, no vestiário, como ao longo dessa semana, porque realmente é um atleta diferenciado que bate muito bem na bola e a gente acabou tomando um gol que é óbvio que jogou uma ducha de água fria em cima de todos nós, mas ao término do jogo, agora de cabeça mais fria, a gente sabe que ainda existe uma possibilidade e nós vamos nos agarrar nela, né? Ficou mais difícil? Ficou sim. A gente reconhece que ficou. Era importante a gente ter vencido até para dar a possibilidade, uma resposta ao nosso torcedor, mas eu acho que o torcedor viu uma equipe aguerrida, que lutou, que se superou, né, que fez um jogo igual ao Corinthians. O Corinthians, a rigor, não teve grandes oportunidades na partida, a não ser o lance do gol, que foi um chute de fora da área. E sobre as substituições, elas foram feitas em cima daquilo que estava se desenhando o jogo. O Rafinha, ele já vinha com amarelo e possivelmente seria expulso se nós não fizéssemos a troca. Eu tinha a possibilidade de fazer pelo Wanderson ou pelo Juan, porque como eu não tinha um outro jogador que me desse talvez a puxada de contra-ataque do Wanderson e para uma possível linha de 5 no final do jogo, eu acabei optando por ela. A entrada do Borja, do Vila Sante, eu acho que não tem muita necessidade de explicação, porque são jogadores que fizeram a troca simplesmente de posição de jogador, né? E a entrada do Sarará em função da lesão do Thiago. Infelizmente, acho que a saída do Thiago também pesou um pouquinho para a perda de marcação no sistema central da equipe. Mancini, você levou aproximadamente aí pouco mais de uma hora para vir para a coletiva. Mesmo que você não entre em detalhes, mas é mais ou menos o que acontece depois de um jogo como esse, onde as esperanças elas ficam muito próximas do zero. O que se fala nesse período de quase uma hora depois que você levou do fim do jogo para chegar e conversar conosco aqui? Em primeiro lugar, a gente quase se pega no vestiário, porque todo mundo tem brio e sabe que tomar um gol aos 42 minutos do segundo tempo não estava no script de nenhum de nós. Então, a gente obviamente que fala muito sobre isso. A demora foi em função da demora da instalação do equipamento. Eu já estava pronto, assim como o Denis, o presidente, então logo acabou a partida. A gente fez a oração como normalmente a gente faz, e aí houve uma demora na instalação do equipamento. Por isso é que nós viemos depois de uma hora, mas todos nós estávamos já prontos, eu ainda estou com a roupa do jogo, né? E não teve outra coisa senão isso. Agora, um vestiário de um jogo onde você vem ganhando e toma o gol aos 42 minutos do segundo tempo, é óbvio que é um vestiário de muita cobrança, de todos nós, porque isso existe muito forte dentro do Grêmio, é bom que se diga, mas também de chateação, em função de você ter quase alcançado aquilo que era o seu objetivo. Então é natural que todos nós, neste momento agora, estejamos chateados, mas enquanto há esperança, a gente vai lutar.
Se essa esperança vai durar 24 horas ou 72, não sei, a gente está agarrado ainda nisso, porque ainda faltam jogos dessa rodada e dependendo do resultado, o Grêmio ainda tem chance. Eu não acho que está próximo do zero, não. Chance é chance. Né? A chance de você vencer uma partida, ela existe e ela não vai de 0 a 100. A chance é a chance. E eu acredito muito nisso ainda. Mancini, algumas avaliações dão conta de que você teria recuado demais o time, que você acabou chamando o Corinthians para cima. Você concorda com isso? E qual a sua responsabilidade hoje no resultado que não foi positivo para o Grêmio? Eu não concordo com isso, porque o Corinthians não deu um chute a gol no segundo tempo. Deu só um com o William, logo no comecinho do segundo tempo. E se nós tivéssemos recuado tanto assim, do jeito que você entonou na sua pergunta, a gente teria sido massacrado. E nós não sofremos. O Chapecó fez uma defesa no segundo tempo. Então não houve isso. Houve sim uma estratégia e a vontade de um time que precisa do resultado em se defender, porque sabia naquele momento que o Corinthians já estava sem volantes, o Silvinho recuou o Juliano e o Renato Augusto, e por isso a gente sabia que o cérebro da equipe do Corinthians estava atrás da nossa linha de marcação, ou à frente da nossa linha de marcação, então por isso que nós tentamos e quase conseguimos, e aí eu tenho que escutar uma pergunta, faltando 3 minutos, você está, na verdade, analisando o resultado, e eu não posso analisar o resultado. Eu vi uma equipe que lutou, que brigou, que honrou a camisa do Grêmio, que tomou um gol aos 42, num chute de fora da área, que é óbvio que qualquer goleiro teria muita dificuldade em defender. Então, entre analisar o resultado, eu prefiro ficar com a minha consciência de que nós fizemos uma marcação muito bem feita, que só foi vazado por um chute de fora da área. Mancini, sobre analisar resultado, talvez o Bruno tenha perguntado isso, porque você mesmo, na última entrevista coletiva, falou sobre a necessidade de pensar em resultado, até independente da forma como fosse conquistar aqui em São Paulo, o resultado era o que interessava. E ainda dentro dessa ideia de ter um Grêmio um pouco mais recuado, o melhor momento do Grêmio foi propondo, foi atacando a equipe do Corinthians, inclusive com linhas altas. O recuo das linhas foi algo discutido com os jogadores, e o fato do Corinthians ter um volante a menos, estar apenas com um jogador na marcação, não poder ter sido melhor explorado pelo Grêmio? Vamos lá agora. Eu gostaria que você entrasse novamente na sua pergunta aí, entrasse novamente ao vivo e me dissesse quem que eu poderia colocar no lugar do Campaz. Você teve o Alisson e já utilizou por ali. O Alisson está há 4 dias impossibilidade de treinar. E o Alisson não é meia. Mas você já usou ali. Eu já usei, assim como eu já usei o Vila Sante também. Então, me dá uma outra solução, porque talvez eu não enxergue bem. Não, é que o meu papel é perguntar, Mancini. E por o isso meu é responder, mas então, você perguntando, eu tenho o direito de responder e também tenho o direito de te perguntar qual seria essa mágica que eu não enxerguei, porque olhando para o meu banco de reservas, eu sabia muito bem quais eram os atletas que ali estavam. Então, se eu não tenho um atleta com a capacidade do Campaz, e por isso eu esgotei o Campaz até quando eu pude, eu esgotei alguns outros jogadores até onde eu pude, e se eu tivesse uma outra opção, com certeza eu teria feito. Agora, se a gente tivesse ganho de 1-0, a tua pergunta não seria essa, Matheus. Eu sei disso, e você também sabe disso. O recuo das linhas foi estratégia? O recuo das linhas é o que qualquer equipe que está vencendo uma partida faz, porque quando você recua a linha, você tem a possibilidade de contra-atacar. Nós teríamos um bom contra-ataque quase no final do jogo, uma saída e uma opção errada do nosso atacante, que talvez fosse uma opção interessante de contra-ataque, e por isso a utilização do Wanderson naquela situação.
O Mancini, você falou, né, de depender de resultados, né, nessa segunda-feira. Como é que o Grêmio vai viver essa segunda-feira? E a gente pode projetar o 2022 do Wagner Mancini no Grêmio? A gente não pode falar de 2022 ainda, né? Eu até gostaria, mas a gente ainda não pode falar porque nós temos ainda um jogo a disputar. A segunda-feira será uma segunda-feira um pouco diferente, a gente vai ter que assistir os jogos, e eu recentemente falei aqui numa entrevista minha que é muito difícil quando você tem que torcer para alguém, que eu focaria nos jogos do Grêmio, no desempenho do Grêmio, mas amanhã nós vamos ter que optar por um ou por outro, né? Nós sabemos da importância que tem 2 vitórias dos nossos concorrentes, né? Eles não podem somar pontos para que a gente possa chegar na quinta-feira ainda com possibilidades. E é o que nós acreditamos. A partir de agora, a gente tem que agir dessa forma, pensar, analisar, assistir os jogos, torcer para que esses 2 resultados aconteçam, e aí quinta-feira a gente entra numa outra situação. Aí será uma briga de 4 equipes para 2 vagas. Boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.